Saudações guerreiros e guerreiras! Antes do vídeo começar, peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube promova nosso canal para mais pessoas. Eu agradeço o apoio de vocês, e agora bora pro vídeo. Jim sabia o que estava em jogo desde o momento em que Beth House e Hank Dink ligaram. Eles colocaram sua fé nele e lhe deram a chance de ser mais do que só um cafetão. E agora, Jim tinha que mostrar a eles que não cometeram um erro. Ele achava que os políticos locais gostavam dele porque tinha tato e raciocínio rápido. O tipo de cara que podia garantir que seu povo votasse do jeito certo. Mas agora Jim via as coisas como elas eram. Mais do que tudo, os vereadores o respeitavam por isso. Sua vontade de sujar as mãos para fazer o que precisava ser feito era o que tornava Big Jim diferente. Jim era responsável por coletar taxas de proteção dos bordéis ilegais da cidade. O preço da proteção tinha subido, e algumas pessoas não ficaram nem um pouco felizes com isso, principalmente George, a senhora mais cruel da cidade. Jim não se sentiu culpado por bater nela. Talvez seu soco inglês fosse um pouco demais. Mas ele teve que enviar uma mensagem para cada garçonete e madame ao redor. Big Jim Colosimo tinha chegado e ele não tinha intenção de sair. Jim Colosimo foi um grande empreendedor. Ele veio do nada e, no entanto, tinha se tornado o senhor do crime mais temido e respeitado de Chicago. Todo mundo conhecia Diamond Jim, e não apenas pelas joias e aquele terno vistoso que ele sempre usava. Para cada momento que Jim passou como um mendigo, vendendo jornais na esquina da rua, ele pretendia mais do que compensar agora que tinha dinheiro no bolso. Jim Colosimo não era um cafetão. Ele pode ter começado sua carreira criminosa vendendo sexo nas ruas de Chicago, mas trabalhou duro para se tornar algo a mais que isso. Em 1914, Jim tinha acabado de cumprir 36 anos. Ele já controlava, seja direta ou indiretamente, mais de uma centena de negócios no primeiro distrito de Chicago, o Distrito da Luz Vermelha. Ele era dono de casas de jogo e salões de ópio, salões e salões de bilhar. Alguns até sussurraram que ele vendia bilhetes da Loteria Nacional Italiana e dirigia um negócio de vinho clandestino. Jim estava no negócio do pecado, e o negócio estava crescendo. As estimativas na época o faziam compensar bem mais de $500 mil por ano, o que em dólares de hoje seria cerca de 12,5 milhões. Jim raramente viajava para qualquer lugar, a não ser por um motorista com uniforme. Por causa de suas joias elegantes, ele levou muitos a começarem a chamá-lo de Jim Diamond, um nome que o mafioso aceitou muito bem. Ele tinha uma reputação agora e prezava muito por manter esse status. Anos vivendo no luxo levaram Jim a desenvolver um gosto pelas artes. Uma delas em particular se destacou, a ópera. Ele ia a todos os espetáculos, às vezes comprando até 30 lugares e sempre trazendo uma comitiva. Às vezes eram apenas alguns de seus homens e suas esposas. Outras noites eram os homens e suas namoradas. Depois de cada show, Jim era recebido nos bastidores. Todos os membros da Companhia de Ópera de Chicago sabiam quem era. Ele convidava cantores e maestros para seu restaurante, o Café Colosimo. Depois do show, Jim voltava ao restaurante e se servia uma bebida. Desde sua inauguração em 1910, o Café Colosimo rapidamente se tornou um dos clubes noturnos mais badalados de Chicago. Políticos e celebridades se reuniam lá todas as noites para desfrutar da boa e velha culinária italiana e do entretenimento. Mas eram as atividades depois do jantar que tornavam o Café Colosimo muito querido pelas elites de Chicago. As casas de jogo custavam 10 centavos a dúzia, mas onde mais, se não no Colosimo, podiam subir e jogar até altas horas da madrugada com criminosos, senadores e atrizes. Uma noite no Café Colosimo às vezes dava a Jim mais do que uma semana das receitas dos seus bordéis. E Jim sabia que realmente estava vendendo a mesma coisa em qualquer lugar, não apenas comida ou sexo. Ele estava vendendo algo muito mais importante,
uma experiência. Jim via pouca diferença entre os clientes em seus bordéis e aqueles que puxavam charutos e jogavam milhares em seu restaurante. Para ele, a única diferença real entre os dois era que você nunca precisava fingir que se importava se os clientes do bordel tinham se divertido. E para Jim, fingir que se importava era a pior parte. Ele viveu sua vida sem consciência, nunca parando para considerar quem estava machucando ao longo do caminho. Essa vida tinha feito bem. Foi o fator que fez ele crescer do nada para o gigante em que se tornou. A história de Jim Colosimo começa em Colosime, uma pequena cidade montanhosa no sul da Itália, com o nascimento de uma criança chamada Vincenzo. Na época em que Vincenzo Colosimo nasceu, em 16 de fevereiro de 1878, a economia no sul da Itália tinha piorado. Com poucos empregos e distantes entre si, os mais jovens já estavam começando a embarcar para os Estados Unidos na esperança de encontrar sua fortuna. Mas deixar Colosime dificilmente foi uma opção para o pai de Vincenzo, Luigi, que cresceu na pequena cidade montanhosa. O próprio pai de Luigi continuava sendo o proprietário de terras mais rico da área. Ele criaria sua família ali, não importando o quão difícil fosse. Infelizmente, esses planos foram frustrados pelo trágico falecimento da esposa de Luigi, a mãe de Vincenzo, Josefina. Luigi era agora um viúvo com 4 filhos para cuidar. E com o futuro de seu próprio emprego diminuindo, na melhor das hipóteses, em meio à estagnação da economia, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Em 1891, Luigi enviou seu filho mais novo, Vincenzo, para os Estados Unidos. Ele tinha só 12 anos e um futuro brilhante pela frente. Luigi esperava que o menino se tornasse rico o suficiente para sustentar o resto do clã Colosimo. 3 longas semanas depois de partir, Vincenzo e seu meio-irmão de 21 anos, Antônio, chegaram de navio ao porto de Nova York. A dupla mal teve tempo de apreciar o horizonte de Nova York antes de serem colocados em um trem para Chicago, onde Luigi tinha conseguido um quarto para os meninos no sempre crescente bairro italiano da cidade. Antônio estava pronto para ir para casa antes mesmo de chegar. Ele tinha a tarefa de ensinar o menino através do Atlântico, mas não tinha interesse em ficar nos Estados Unidos. Assim que teve certeza de que Vincenzo tinha um teto sobre sua cabeça, Antônio se despediu do irmão mais novo e deu boa sorte. Vincenzo estava sozinho agora. Ele não tinha cama, só um chão grande o suficiente para caber seu corpo em fase de crescimento. Mas isso não importava para Vincenzo. Ele cruzou o mundo para chegar às agitadas ruas de Chicago. E, embora ainda não falasse inglês, ele não ia permitir que isso o impedisse de se levantar. Os Estados Unidos era a terra da oportunidade. Mas vamos às coisas mais importantes. Se Vincenzo queria ser um americano, ele precisava de um nome americano em primeiro lugar. Vincenzo Colosimo não existia mais. Jim Colosimo tinha acabado de chegar. A seguir, vamos dar uma olhada em como Big Jim entrou no mundo do crime pela primeira vez e como passou de um imigrante pobre a um temido chefão da máfia. Agora de volta à história. De todas as conversas que ouviu em sua longa viagem pelo Atlântico, Jim Colosimo meio que esperava que as ruas de Chicago fossem feitas de ouro. Mas ao longo da década de 1890, ele logo descobriu que a verdade era muito menos glamurosa. O pequeno bairro italiano onde Jim morava ficava o mais longe possível do sonho americano. As pessoas eram pobres, os apartamentos superlotados, as ruas cheiravam a lixo e os canos de esgoto eram quebrados. Em condições como essa, os crimes pequenos dominavam o dia. A pobreza do bairro atraía bandidos de todos os tipos, incluindo prostitutas e cafetões. Foi nessas ruas que Jim Colosimo fez sua estreia no crime. Com apenas 14 anos, se juntou a um bando de ladrões de 6 membros para alguns furtos e pequenas extorsões de donos de negócios locais. Mas, uma hora Jim se cansou. O criminoso sabia que sua família estava contando com ele para enviar todo o dinheiro que pudesse juntar.
Mas tinha uma coisa sobre extorquir seus companheiros italianos que Jim simplesmente não conseguia engolir. Então decidiu ter um trabalho digno. E como muitas outras crianças analfabetas e sem um tostão, ele se levantava antes das 3 da manhã para pegar as primeiras edições do jornal matutino. De lá, Jim corria para uma das áreas mais movimentadas da cidade na esperança de garantir uma esquina para vender seus jornais. As batalhas entre os jornaleiros por uma esquina podiam ser cruéis, e algumas vezes era preciso dar socos e gritar palavrões para resolver as coisas. Para isso, Jim sabia bem como fazer. Embora ainda entendesse pouco inglês, ele não tinha dificuldade em se comunicar com seus punhos. A violência era uma linguagem universal e Jim era fluente, mesmo quando menino. Ele era grande para sua idade e percebeu como as outras crianças se encolhiam quando as desafiava. Foi nessa corrida sangrenta por uma esquina que Jim Colosimo teve seu primeiro gostinho de poder. Os cantos do Distrito da Luz Vermelha de Chicago foram onde Jim teve sua primeira educação de verdade. Ele aprendeu o inglês e as leis da rua. Mas o mais importante, Jim aprendeu tudo sobre o vício. O final do século XIX foi uma época de grande crescimento para Chicago. A população estava crescendo cada vez mais. O setor financeiro prosperava. E os sortudos que lucravam com esse fluxo repentino de negócios precisavam de um lugar para gastar seu dinheiro. E mulheres de todo o mundo estavam lá para dar exatamente isso. Num piscar de olhos, as prostitutas viraram a maior importação da cidade. Em 1900, Chicago servia como lar para pelo menos 10 mil prostitutas. Sabendo que seria quase impossível interromper esse comércio de uma vez, as autoridades municipais fizeram o possível para manter isso confinado a distritos do vício que ficavam ao redor da cidade. O entendimento implícito era que as leis de prostituição de Illinois e Chicago não existiam nessas ruas. Com o passar dos anos, os reformadores pressionaram para fechar esses paraísos do crime. Assim, os distritos do vício ao longo da margem norte de Chicago foram fechados. O primeiro distrito, em virtude de ser o único distrito do vício que ficou em pé, virou o Distrito da Luz Vermelha mais proeminente da cidade. Para alguns, parecia que a cidade tinha abandonado esse distrito como uma causa perdida. Mas, para Jim Colosimo, a decisão da cidade de fechar os olhos para o primeiro distrito representou uma verdadeira oportunidade. À medida que o dia passava e as vendas do jornal de Jim diminuíam, ele observava as prostitutas do primeiro distrito solicitarem negócios de socialites abastadas e imigrantes oprimidas. Elas ficavam em portas e calçadas, sem serem incomodadas pela polícia que passava por ali. A essa altura, estava claro que o procurador do estado não tinha interesse em acabar com o comércio sexual do Distrito da Luz Vermelha. E a polícia de Chicago certamente não parecia ter nenhuma intenção de fechar esse negócio. Jim tinha parado de contar o número de policiais que via desaparecer em becos com as garotas que trabalhavam. Talvez seja por isso que, conforme o século XIX se aproximava do fim e Jim se aproximava de seu aniversário de 18 anos, ele decidiu tentar a sorte em um novo negócio. Com o rosto renovado e mal entrando na idade adulta, Jim Colosimo virou um cafetão. Ele começou pequeno, recrutando serviços de algumas prostitutas que conhecia da vizinhança. O arranjo era simples. Jim oferecia a proteção de uma figura grande e imponente. E, em troca, as mulheres davam a ele uma parte de seu dinheiro. Jim descobriu que as garotas eram excelentes trabalhadoras. E poucos clientes ousaram se meter com Jim, que agora tinha quase 1,80 m de altura e mais de 100 quilos. Seu mau humor e propensão para a violência já tinham se tornado lendas nas ruas do primeiro distrito. Para Jim, as coisas estavam perfeitas. Até que, de repente, o jogo virou. Uma briga com a polícia deixou Jim abalado. Ele sabia que os reformadores estavam pressionando a polícia para reprimir as prostitutas em todo o primeiro distrito. Os bordéis locais estavam seguros, como era sabido que pagavam aos políticos locais para a proteção. Mas qualquer atividade nas ruas estava na mira da polícia. A maioria dos homens presos que ganhavam dinheiro com a prostituição recebeu um tapa na cara. Talvez uma multa e um aviso no máximo.
Mas Jim tinha ouvido rumores de 1 ou 2 cafetões que tinham recebido longas sentenças de prisão como resultado dos esforços de limpeza da cidade. Jim ainda tinha seu pai e irmãos para enviar dinheiro para Colosimo. Ele não podia correr o risco de ser preso. E assim, quase tão rápido quanto tinha entrado no negócio de prostituição, Jim Colosimo saiu. Mas ele ainda precisava ganhar a vida. Para ter uma ajudinha com isso, recorreu ao chefão local, um dos imigrantes italianos mais ricos e poderosos da área. O chefão conseguiu um emprego para Jim como varredor de rua do clube White Wing, encarregado de limpar as ruas de esterco de cavalo e outros lixos espalhados. O trabalho era tudo menos glamuroso, mas Jim usava seu título de White Wing com orgulho. Não demorou muito para que Jim se tornasse um líder. Sua personalidade atraía as pessoas e logo ele estava organizando seus companheiros italianos da empresa em um clube social e atlético. Em 1899, Jim percebeu o valor dessa atividade extracurricular. Um político local chamado John Collin, conhecido como Bath House, ouviu falar de uma coalizão eleitoral liderada por imigrantes italianos se mobilizando no primeiro distrito e procurou o homem que supostamente estava por trás disso. Acontece que no dia da eleição, todos os membros do clube White Wing votaram nos candidatos preferidos de Jim. Ele não tinha intenção de se tornar qualquer tipo de ativista, mas simplesmente deixou seus companheiros White Wings saberem em quem planejava votar e por quê. Eles seguiram seu exemplo sem nem mesmo serem chamados. Jim, sem querer, formou uma coalizão política poderosa. E ao fazer isso, tropeçou em um caminho em direção à vida que sonhava desde o primeiro embarque em seu navio para os Estados Unidos. John providenciou para que Jim fosse promovido dentro dos White Wings a um cargo com melhor remuneração e mais responsabilidade. E em troca, Jim prometeu os votos de seu clube social italiano no futuro. Tendo visto o poder de sua politicagem limitada, Jim Colosimo agora se perguntava como poderia aumentar seu bloco de votos e, com isso, sua influência. A única pergunta era como. Jim se lembrou de seus anos passados vendendo jornais nas esquinas do Distrito da Luz Vermelha. Ele se lembrou de todas aquelas prostitutas fazendo negócios em becos e portas abertas. As estimativas dizem que em 1900, exatamente quando Jim estava subindo na hierarquia dos White Wings, Chicago era o lar de mais de 10.000 prostitutas. Se Jim fosse capaz de garantir os votos de metade delas, quem sabe que recompensas Bath House teria para ele? Com certeza, Jim não podia voltar para o comércio de cafetões. Ele já tentou e falhou. Agora tinha zero interesse em voltar para as esquinas. Jim Colosimo tinha outra coisa em mente. Seja por acaso ou não, em 1902, Jim conheceu Victoria Moresco, uma imigrante italiana solteira que dirigia um bordel ao longo da fronteira oeste do primeiro distrito. Victoria achava Jim encantador. Mas mais do que tudo, gostava das coisas práticas que ele oferecia. Ele era um italiano, uma obrigação se ela quisesse satisfazer os desejos de seus próprios pais imigrantes italianos. Sua próspera carreira política ofereceu vantagens óbvias para os negócios de Victoria. Suas novas conexões no primeiro distrito o tornaram imune à prisão, e seu comportamento responsável convenceu Victoria de que ele poderia ser um parceiro perfeito na administração de seus negócios e no casamento. Eles se casaram na prefeitura de Chicago em 2 de julho de 1902. Jim tinha apenas 23 anos e Victoria apenas 20. Jim não sabia se realmente amava Victoria, mas com certeza respeitava sua visão para os negócios. Ele logo aprendeu os segredos de como administrar um bordel. A casa ficava com 60% dos ganhos de cada menina. E elas tinham que pagar suas próprias roupas e serviços médicos. Mas para as mulheres, ainda era a alternativa mais segura. Mesmo com um cafetão, a proteção de um cara super agressivo não podia ser garantida. Os bordéis, pelo menos, representavam segurança. As mulheres não precisavam enfrentar o frio brutal das ruas de Chicago ou correr o risco de dar de cara com um policial
e procurava dar o exemplo e prender elas. Assim que entendeu o básico, Jim procurou expandir. Ele e Victoria compraram outro bordel do lado de seu local na Avenida Armour. Jim homenageou sua noiva batizando o lugar de The Victoria. The Victoria era para ser um bordel mais sofisticado do que seu primeiro estabelecimento. Teria as melhores mulheres, as mais bonitas e mais jovens. E tudo por uma margem de lucro de $2 por sessão, em vez de 1. Victoria assumiu as operações do novo estabelecimento, deixando Jim assumir o controle de seu bordel original. Entre as mulheres, cafetões e clientes frequentes nos 2 locais, Jim agora controlava quase 100 de novos eleitores. E ele não tinha a intenção de parar por aí. Jim e Victoria começaram a abrir bordéis em todo o primeiro distrito. Eles se moveram com cuidado, expandindo seu império para incluir lugares baratos e outros mais sofisticados. Os bordéis Colosimo Moresco desenvolveram uma sólida reputação no distrito da Luz Vermelha. Os prostíbulos eram limpos e higiênicos e seus clientes quase nunca descobriam que suas bebidas tinham sido drogadas. A cada novo bordel, Jim adicionava votos a um sindicato recém-estabelecido que ele controlava. A esfera de influência política de Jim agora incluía os White Wings, suas prostitutas, e até mesmo a maioria dos italianos que viviam nos cortiços ao redor de seu apartamento. Jim raramente precisava recorrer à violência para garantir votos. Em vez disso, mobilizava sua coalizão com campanhas típicas e organização comunitária. Como ele descobriu com os White Wings, Jim tinha um talento natural para convencer as pessoas. Beth House e seu colega político do primeiro distrito, Michael Kenna, também conhecido como Hank Dink, notaram a coalizão de votação de Jim. O número crescente convenceu os dois a dar a Jim sua maior promoção, capitão do distrito. Capitães de distrito serviam como a espinha dorsal das instituições políticas de Chicago. Eles registravam eleitores em seus distritos e garantiam que cada um deles votasse da maneira certa no dia da eleição. Esses capitães se envolviam em todos os tipos de fraude eleitoral, incluindo o preenchimento de cédulas em branco e uso de violência para intimidar qualquer pessoa que considerasse votar contra os candidatos escolhidos. Esse tipo de política suja era comum em Chicago. Por décadas, as instituições políticas da cidade não foram administradas com base no sentimento público, mas sim nos 2 pilares, a amizade e favores. Aqueles no poder faziam tudo para manter assim. Eles subornavam juízes e funcionários e faziam espancamentos e sequestros de seus adversários. Em Chicago, a política não era só um negócio sujo, mas um negócio perigoso. Dizer que Jim se encaixou bem em seu novo cargo seria um eufemismo. Ele se deliciou com o poder que isso proporcionava. E Beth House e Hank Dink gostavam de Jim. Eles viram nele um influenciador astuto, capaz de assegurar seu lugar na hierarquia política de Chicago por muitos anos. Mas não foi só isso que viram nele. Em 1905, Jim tinha 27 anos. Ele sempre foi alto, mas agora tinha ficado robusto e musculoso. E os 2 legisladores viram uma oportunidade de colocar esses músculos para trabalhar. Hank Dink e Beth House estavam procurando fazer uma mudança. O homem que contrataram para recolher o dinheiro da proteção das casas obscenas, casas de jogo e bares do primeiro distrito estava indo bem, mas pensaram que Big Jim poderia ajudar a trazer ainda mais dinheiro. Recentemente, aumentaram o preço de suas taxas de proteção semanais nos negócios ilegais. E alguns dos moradores locais não ficaram nada felizes com isso. Ninguém foi mais franco sobre suas objeções do que George Spencer, a senhora de um bordel da rua South Dearborn, bem conhecida no primeiro distrito como fisicamente imponente e mal-humorada. Corria o boato de que quando a polícia invadiu recentemente o bordel de George, foram necessários 6 policiais, apenas para colocar ela na patrulha da polícia. Jim sabia no que estava se metendo quando chegou. Ele tinha ouvido falar o suficiente sobre George para saber que ela não entregaria o dinheiro facilmente. George mal piscou com a chegada de Jim.
Ela sabia que os políticos poderiam enviar algum bandido para convencê-la a pagar. Embora não tivesse visto esse bandido em particular antes, George não hesitou em sua resposta. Você pode dizer a seus chefes que eu não estou pagando mais para proteção. Jim tentou esconder seu descontentamento. Essa não era a primeira vez que ele foi desafiado por uma mulher. Sua esposa Victoria podia ser feroz, mas isso era diferente. Ele tinha feito um caminho para a prosperidade ao se alinhar com os dois políticos. Agora não podia voltar para eles de mãos vazias. O soco inglês deveria ser um plano B, só para ser usado se as coisas realmente saíssem do controle. Mas agora, enquanto colocava na mão e erguia o punho, Jim percebeu que uma parte dele queria isso desde o momento em que foi contratado. Jim acertou George na mandíbula. Enquanto ela estava deitada a seus pés, gemendo de agonia, ele passou por cima dela para pegar sua bolsa. Jim retirou os $300 que ela devia e saiu pela porta. Big Jim saiu do bordel de George com algo muito mais valioso do que $300. Ele agora tinha a confiança total e completa de Beth House e Hinky Dink. E com isso tinha seu ingresso para virar o chefão do crime do 1º distrito. Quando voltarmos, seguiremos a rápida ascensão de Jim no mundo do crime do 1º distrito. Agora, de volta à história. Com o fim da primavera de 1909, Jim Colosimo não pôde deixar de se considerar um homem de muita sorte. Ele assumiu bem seu novo papel como coletor de proteção. A cada mês arrecadava $300 de cada um dos bordéis do distrito. Das casas de jogo, sacava até $25 por dia. E dos bares, tirava $50 toda semana. Ao todo, isso seria o equivalente a mais de $1.300 por semana em dólares de hoje. O dinheiro então era dividido entre Jim, Beth House, Hinky Dink e o capitão da polícia do distrito. Jim colocava sua parte em seus interesses comerciais em constante expansão. Alguns meses antes, os ex-sócios de negócios do 1º distrito, Roy Jones e George Little, se separaram após um sério desentendimento por causa de dinheiro. Seu império incluía bares, casas de jogo e bordéis em todo o 1º distrito. Com a dissolução dessa parceria, surgiu um vazio que Jim ficou feliz em preencher. Beth House, John e Hinky Dink já tinham dado a Jim a autoridade para determinar quem recebia ou não licenças de salões no 1º distrito. Então, quando Jones e Little começaram a vender seus negócios, Jim divulgou nas ruas que qualquer comprador em potencial poderia ter alguma dificuldade em conseguir as licenças apropriadas. Essa tática funcionou com perfeição. Os lances começaram a diminuir e Jim comprou o restante dos negócios de Jones e Little com um grande desconto. Ele renovou vários salões de bilhar, casas de jogos, bordéis e bares em todo o distrito. No final da primavera de 1909, você mal conseguia andar por qualquer rua no 1º distrito sem passar por pelo menos um dos negócios de Jim. Ele tinha acumulado um império, em parte porque era o que tantos reis e rainhas depois dele aspirariam ser. Não apenas uma figura temida e respeitada no submundo, mas também um político talentoso, puxando os fios da cidade, assim como qualquer estadista de carreira. Em julho do mesmo ano, Jim e Victoria finalmente se mudaram de seu minúsculo apartamento no 1º distrito. Por uma hipoteca de $10.000, aproximadamente equivalente a $265 mil hoje, o casal comprou uma casa a apenas 3 quilômetros ao sul do 1º distrito. Mas, no final de 1909, Jim se envolveu em um grande problema. As letras eram simples. Eles chegaram pela primeira vez no final de 1909, contendo apenas uma pequena frase escrita em italiano: Mano Nera, a mão negra. Jim sabia muito bem do que eles eram capazes. A mão negra intimidava os empresários italianos. Exigiam recompensas, e aqueles que se recusavam a pagar eram tratados com muita violência. Espancamentos eram comuns. Jim até tinha visto empresas serem explodidas e proprietários assassinados em suas próprias lojas. Ele sabia melhor do que ninguém o quão perigosos eles eram.
Mas, mais do que tudo, sabia que não seria extorquido. Agora não. Não depois de tudo que ele construiu. E então, em sua hora de necessidade, Jim fez o que tantos italianos foram criados para fazer. Ele pediu ajuda para sua família. Aos 27, John Torrio era só 4 anos mais novo que Jim, mas de alguma forma parecia ainda mais jovem do que isso. Ele chegou de trem após uma carta urgente de sua prima Victoria, pedindo que fosse a Chicago e ajudasse seu marido a cuidar de um problema. De volta a Nova York, Torrio tinha a fama de um violento gangster de rua. Jim tinha gostado de Torrio durante suas visitas a Chicago. Ele agora o convidou prometendo um trabalho. Vendo uma oportunidade, Torrio aproveitou a oferta. Ele logo se viu administrando o Saratoga, um dos incontáveis bordéis do 1º distrito de Jim. A mensagem da chegada de Torrio era clara. Ele era mais do que um músculo, um assassino conhecido. E sua colocação à direita de Jim tornou o desejo de ir atrás de Colosimo ainda mais perigoso. Na noite de 22 de novembro de 1911, a polícia respondeu a um relatório de um tiroteio em uma passagem subterrânea, longa e escura, sob os trilhos da ferrovia Rock Island. No local, eles encontraram 2 homens mortos a tiros. Mais tarde, eles seriam identificados como Pasquale D'Amico e Francisco Denello, bandidos com supostos vínculos com esquemas de extorsão da Mão Negra. A polícia encontrou um 3º homem, quase um quarteirão adiante na estrada, Stefano Denello. Apesar de ter levado um tiro na cabeça, ele conseguiu se arrastar por uma boa distância antes de desmaiar. Quando Denello acordou, ele se recusou a explicar o que tinha acontecido. Em vez disso, disse à polícia que queria uma coisa e apenas uma coisa: Jim Colosimo. Jim não era um suspeito. Centenas de pessoas viram ele entretendo clientes em seu restaurante na hora do tiroteio. Mesmo assim, a polícia atendeu ao pedido de Denello e foi atrás de Jim. Quando Big Jim apareceu, Denello se recusou a falar com ele. O homem apenas o encarava com os olhos cheios de raiva. Não importava muito para Jim se o pobre coitado falava ou não. Jim também não tinha muito a dizer a ele. Torrio já tinha entregue a mensagem que precisava. Se a Mão Negra esperava sobreviver no 1º distrito, seria bom deixar Jim Colosimo em paz. Em 1912, Jim tinha reunido a maior e mais poderosa organização de bandidos, gangsters e chantagistas que o 1º distrito já tinha visto. A gangue de Jim era diversa. Os italianos, irlandeses, judeus e gregos, todos tinham um lugar dentro da operação. O escopo do sindicato do crime de Jim era tão vasto que anos depois, John Torrio e um homem chamado Al Capone o usariam como base de sua infame organização em Chicago. Jim alcançou o topo da montanha do submundo de Chicago. Muitos na comunidade italiana presumiam que ele era o chefe da máfia em Chicago. Claro, o fato de Jim ter nascido na Itália continental e não na Sicília o excluía automaticamente da máfia. Além disso, a presença da máfia em Chicago ainda era pouco mais que um boato. Mas Jim Colosimo não precisava da máfia. Ele já era um rei do crime por direito próprio. E a cada ano, quando milhares de jovens imigrantes chegavam a Chicago, agora era Jim Colosimo que servia como chefão para muitos deles. O pai de Jim, Luigi, agora tinha vindo morar com Jim e Victoria. Ele sempre pediu a seu filho que cuidasse de seus compatriotas italianos. Jim obedeceu, servindo como uma agência privada de empregos, encontrando empregos para os imigrantes, assim como o chefão fez por ele quando jovem. Quando os recém-chegados não tinham onde morar, Jim providenciava para que eles encontrassem um estilo de vida barato no 1º distrito. Às vezes, ele até conseguia que as mercearias fornecessem alimentos a crédito para os novos imigrantes. As ações de Jim não foram 100% por caridade. Os imigrantes para os quais encontrou trabalho pagariam a ele uma taxa de $1 a 15. Hoje, isso significaria algo entre $27 para bem mais de 400. Muitos dos trabalhadores continuaram a fazer pagamentos semanais ou mensais a Jim,
mesmo anos depois de começarem seus empregos. E aqueles que podem comprar seus mantimentos a crédito? Eles pagaram um custo mais alto pelos próximos pedidos, com a margem de lucro indo direto para Jim. Em seus 30 e poucos anos, Jim já era o que aspirava a ser quando chegou aos Estados Unidos, cerca de 20 anos antes. Um chefão, temido e respeitado. Ele tinha mais dinheiro do que jamais sonhou ganhar. Mas agora, no auge de seu poder, Jim queria algo a mais: legitimidade. Inaugurado em 1912, o novo restaurante italiano de Jim, Café Colosimo, se tornou, num piscar de olhos, seu orgulho e alegria, sem mencionar de longe o mais bem-sucedido de seus empreendimentos. Conforme o Café Colosimo crescia em fama, Jim se tornou mais interessado em celebridades e menos interessado nas operações do dia a dia de seu império criminoso. Jim nunca se importou muito com a aparência, mas agora ele começou a usar ternos brancos no verão e ternos xadrez de bom gosto no inverno. Sem mencionar as joias, anéis, relógios, fivelas de cintos, todos adornados com diamantes de arregalar os olhos. Ele contratou um tutor para melhorar seu inglês e começou a fazer questão de passar mais tempo no restaurante. Jim adorava cumprimentar seus clientes na porta para dar as boas-vindas, com seu forte sotaque italiano e sorriso cativante. Nem todos ficaram entusiasmados com o crescente interesse de Jim pelo mundo da gastronomia. John Torrio, um membro de maior confiança de Jim, assumia cada vez mais responsabilidades a cada dia que Jim passava no restaurante. Torrio tinha a tarefa de manter os homens de Jim na linha e garantir que suas várias operações funcionassem sem problemas. Ele alertou Jim para não desviar seus olhos das operações que tinham impulsionado sua ascensão. Jim descartou as preocupações de Torrio. Ele chegou até aqui e agora não tinha intenção de sair do topo. Ignorar as frustrações de Torrio provaria ser um erro mortal. Jim não tinha ideia dos inimigos fora da sua organização que tramavam sua queda, muito menos do inimigo dentro da sua própria família que iria garantir isso. Enquanto ele silenciava suas preocupações e silenciosamente dirigia o império de Jim, John Torrio já estava tramando um complô que não apenas custaria a vida de Jim, mas mudaria para sempre o curso do crime organizado nos Estados Unidos.